Graças a Deus, que maravilha! Louvado, engrandecido, bendito é o nome santo do Senhor. Que maravilha! Glórias a Ti, Senhor. Que bênção! Você foi chamado. É um escolhido. Você é um vaso usado por Deus. Glórias a Ti, ó Deus. Que maravilha! Grande és Tu, Santo! Que maravilha! Declara a Ti hoje o melhor domingo de sua vida. Amém? O melhor domingo de sua vida, declaro hoje. Deus nos concedendo sabedoria, conhecimento, entendimento da Sua palavra. Declaro hoje o melhor domingo da sua vida. Saúde, paz, bondade, mansidão e, acima de tudo, domínio próprio sobre todas as coisas. Domínio próprio, saber se dominar, saber andar, saber falar, saber agir, saber discernir. E isso a graça de Deus ela tem feito por nós. Tem nos dado conhecimento, entendimento, a sabedoria de dividir bem e mal, as coisas perfeitas e as coisas imperfeitas. Graças a Deus, que maravilha! Grande é o nome do Senhor, Rei do Universo. Que maravilha! Irmão Neilton Cardoso, esse homem não dorme, esse homem não descansa. Que maravilha! Graça e paz, meu irmão. Melhor domingo a ti. Estamos de volta. Pela manhã tivemos um probleminha com a internet, né? E graças a Deus foi até bom. Como Deus faz tudo correto, foi até bom. Eu havia separado um capítulo que eu botei os versículos e eu não achava o capítulo. E Deus entrou com providência. Anulou a internet. Deus não é bobo, não. Deus é sábio. Bruto, ignorante sou eu. O Senhor é sábio demais. Maravilha. Declaro o melhor domingo. Vamos nessa para a gente não perder tempo. Palavra de Deus, palavra da graça, palavra de conhecimento para os nossos corações. Que maravilha! Santo! Oh, glória! Amém? Vamos hoje estar falando sobre o caminho, a verdade e a vida. Amém? O caminho, a verdade e a vida. A gente ouve muita gente falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Então, João 14, onde está escrito esta palavra, nós, quando fazíamos parte do sistema religioso, ouvimos muito dizer, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas nunca houve uma explicação por que ele era o caminho, por que ele era a verdade, por que ele era a vida. Não havia só havia o jargão: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vamos que vamos. E quando chegava na parte ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né, as pessoas diziam, os pastores do sistema religioso falavam assim: tá vendo, irmão? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que aceitá-lo para que nós possamos chegar até a Deus, ou chegar a Deus, né, e ser recebido por Ele. Então tínhamos que aceitar Jesus, o famoso jargão, aceitar Jesus. Amém? Se nós formos olhar para o que nós entendemos hoje da graça, o sistema religioso ainda não aceitou Jesus. Nós, sim, dentro da graça, já aceitamos Jesus, porque aceitamos tudo que nós vamos falar nesta mensagem, como ela é de fato e de verdade. Nós, da graça de Deus, já aceitamos. E porque aceitamos, estamos o quê? Vivendo. O sistema religioso, olhando para esta palavra que vai ser pregada hoje, ainda não aceitou Jesus. Ainda não aceitou, continua ainda na desobediência, continua por natureza sendo ainda filho da ira. Nós não, nós já saímos daí. Amém? Graças a Deus, que maravilha. Vamos começar. João capítulo
14. João 14 começa dizendo: não turbe o vosso coração, crede em Deus, também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também. Então, presta atenção. Então começou aqui dizendo que na casa do Pai havia muitas moradas, que ele ia preparar lugar e tal. Tem alguns que dizem que não é isso, que ele não está dizendo que vai preparar lugar nenhum, mas o meu foco não é aqui. O meu foco começa mais a partir do versículo 4. A partir do versículo 4, que diz assim: e vós sabeis o caminho. Ele dialogando ali, e Tomé estava junto, né? Diz assim: vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Dona Esté, que maravilha, melhor domingo, melhor tarde. Graça e paz, minha irmã. Que maravilha. Receba esta palavra. Então, versículo 4 diz assim, de João 14: e vós sabeis o caminho para onde vou. 5. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, Tomé. Tomé, presta atenção, Tomé. Memé. Presta atenção, garoto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O jargão do sistema religioso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O sistema diz que você tem que aceitar Jesus para entrar no caminho, para receber a verdade, para receber a vida. Nós vamos continuar a nossa leitura. Então ele diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus era o único meio, o único caminho correto para nos conduzir a Deus, para nos levar a Deus, para nos conduzir a Deus. E há uma profecia, né, descrita no livro de Isaías, no versículo 14, mas nós começamos a ler no versículo, em Mateus, capítulo 1, versículo 21, que é uma referência a Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz assim, Mateus 1, 21, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O seu povo, o povo dele, que não era os gentios. Não é, o povo de Deus ali não era os gentios. Mas por que isso? Era um tempo para os judeus e um tempo para os gentios. E essa união já estava prevista desde antes da fundação do mundo, né? Como o nosso irmão pregou pela manhã, eu creio e assino embaixo, já havia tudo certo. A única diferença foi que foi primeiro um tempo para os judeus e depois para os gentios. Então, os judeus convertidos, né, começou a fazer parte dos eventos no meio dos judeus. E os gentios que estavam afastados, sem lei, sem comunidade, sem nada, foram beneficiados com esse feito, que já era uma profecia desde lá do princípio. Amém? Eu assino embaixo, viu, meu irmão? Que o senhor acabou de falar de manhã, eu falei domingo passado, o senhor trouxe hoje pela manhã, confirmando, e vamos levar a palavra. Quem quiser fazer diferente, faça diferente. Quem não quiser fazer diferente, não faça diferente. Amém? Minha irmã Carme, boa tarde, minha irmã. Graça e paz. Melhor domingo para você. Eu ia falar com a minha irmã cedo, eu acabei esquecendo. Eu estou assim, eu estou esquecendo muita coisa, tá? Temos que dar vazão à carninha? Sim, temos que ir ao médico, verificar, ver o que está acontecendo, o que não está, porque é assim, a gente está esquecendo muita coisa, muita coisa. Pela manhã eu preparei os capítulos e versículos, tudo direitinho. Na hora de botar o capítulo lá, eu não sabia qual era o capítulo. E Deus entrou com providência. Graças a Deus, que maravilha. Bom de ter um Deus que nos corrige, até quando a gente erra, erra para melhor. Até quando a gente erra para melhor. Amém? Graças a Deus. A minha irmã Carmen, né? Graças a Deus, a irmã que sempre me apoiou em tudo, graças a Deus.
como eu também já apoiei muito a família e apoio até hoje a família, não como antes, né? Não tenho apoiado tanto quanto antes, mas também apoio dentro da medida do possível. Então, um abraço aí para minha irmã Carmen, que eu não sei se está em casa ou se está no trabalho, mas graça e paz. Melhor domingo para você, minha irmã. Se foi visitar o Hildo, né? Um grande abraço para ele, meu sobrinho, que se encontra se recuperando de uma debilidade, e graças a Deus já vai estar junto com a gente, amém? Graças a Deus. Então, esta profecia do caminho começa ali em Mateus 1:21, ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, incluindo gentios do meio também, tá bom? Eu sempre vou estar falando isso. Vai aparecer alguns aí dizendo nhenhenhé, mas não dá ouvido para eles não. O importante é o que está escrito e que a gente está entendendo assim, amém. Versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Neuza, minha esposa, graça e paz, melhor tarde, minha filha. Te amo de coração. Declaro Deus mudando e moldando a nossa vida, os nossos corações, em tudo que for possível, para que possamos fazer o melhor. Amém? Graças a Deus. Neuza, minha esposa. Carmen entrou agora. Ela está em casa. Eu estou afastado de Cabuçu, ela está lá em Cabuçu. Amém, gente? Cabuçu não é Rio Grande do Sul, não. É quase perto. Mas é Nova Iguaçu. Amém? Graças a Deus. Que maravilha. Então, lá em Isaías 7,14, diz assim, pelo versículo 23 de Mateus 1, 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmão, o senhor acabou de falar que ela daria à luz a um filho e colocaria o nome de Jesus. Agora o senhor está lendo a Isaías 7,14, né? Que está aqui no 23 de Mateus 1, está dizendo que a virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado nome de Emanuel. Afinal de contas, é Jesus ou é Emanuel? Vamos já que eu vou te explicar tudinho. Quando ele fala que a virgem dará à luz a um filho e será chamado pelo nome de Emanuel, Emanuel é uma linguagem profética que quer dizer Deus conosco. Como Deus, ele vem num corpo de carne, ele vem num corpo de carne, e esse corpo de carne vai se chamar Jesus, que pelo nome Emanuel significa que Deus que estava no céu agora está na terra conosco. É uma palavra profética, Emanuel. Não estou falando em língua não, né, gente? É uma palavra profética, Emanuel, igual é o Shaddai, é igual ao Shalom. Amém? Muitas pessoas assim, Shalom. Aí diz, o que significa Shalom? A paz do Senhor. Amém? Então, igual Shalom, a palavra Emanuel, que vem de Emanu, que quer dizer conosco, e El, que quer dizer Deus. Então, Deus conosco. Jesus é o corpo de Deus conosco, ou Deus manifesto num corpo que se chama Jesus. Jesus também tem um significado. A palavra Jesus quer dizer Salvador, Salvador. E quando coloca Jesus Cristo, fica Salvador ungido, porque Cristo significa ungido ou unção. Então, o Salvador ungido, o Senhor Jesus Cristo, que é a carne de Deus, é a manifestação de Deus nesse corpo na terra, que significa Emanuel. Entendido? Compreendeu? Mais claro como canto galo? Que maravilha, amém? É só botar a cuquinha para funcionar que a gente chega junto. Graças a Deus, que maravilha! Graça e paz, que maravilha! Isso é uma maravilha. A internet não vai sacanear a gente agora, não. A gente vai, nem que a gente vai de qualquer jeito, mas a gente vai. Amém? Graças a Deus. Então, quer dizer que Deus, num corpo de carne, na pessoa de Jesus, viria estar entre nós. Isso tem uma referência lá em João, capítulo 1, no versículo 14.
Lá no versículo 14, se você quiser dar uma olhada, você pode dar uma olhada. Eu vou só ler para você depois busca lá, que diz assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o verbo? João 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No versículo 14 diz, o verbo se fez carne, ou seja, Deus era a palavra, Deus era o verbo, Deus era Jesus, e esse Deus se fez Jesus no versículo 14, se fez carne. Jesus é a carne de Deus. Quem está entendendo, pelos olhos iluminados, vai entender que o corpo de Deus se chamou Jesus entre os homens. Graças a Deus, que maravilha. Então João 1,14 diz, e o verbo se fez carne, Deus se fez carne, não foi Jesus que se fez carne. Quem se fez carne foi Deus. Jesus é a carne dele e habitou entre nós. Amém? Só que até Jesus, esse Deus aí, encarnado, chegar até nós para cumprir, né, o plano de salvação que era nos livrar da maldição da lei, nos livrar de dentro do sistema tenebroso, nos livrar de dentro da escuridão, nos tirar das trevas do desconhecimento que eles citam como salvação eterna. Havia um outro caminho chamado Lei de Moisés, um caminho sacrificial, um caminho onde se derramava sangue, um caminho onde se matava cordeiro, e tudo isso estava baseado na vinda desse Cristo. Tudo isso estava baseado na vinda desse Jesus que está escrito lá em Isaías 7,14, que a virgem daria à luz a um filho, e ele se chamaria pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né, até ele vir. Quando ele viesse, todo esse sacrifício, essa mortandade de sacrifício de animais, de tudo, que hoje o sistema religioso continua fazendo, não mais com o animal, mas com as pessoas. Com as pessoas. Não continua fazendo como animal, mas com as pessoas, ou seja, fazendo as pessoas de animais. Não é verdade? Porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, para poder ser perfeito, para poder chegar à presença de Deus. Eles vão por um outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. E eles estão inventando o caminho para chegar a Deus. Eu creio que você está entendendo o que eu quero dizer. Então, até chegar a esse Deus, né, entre nós, existe um outro caminho, que era o caminho de sacrifício, morte de animais, né? Hebreus 9,6 diz assim, ora, depois de tudo isto preparado, Hebreus 9,6, ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados do povo, pela ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar, que é a graça de Deus hoje, que era o caminho, era o santo lugar, aonde só o sacerdote podia entrar com o sacrifício do povo. O povo não podia entrar, porque lá estava a Arca da Aliança com a presença de Deus. Então o povo sujo, contaminado, não podia entrar ali dentro. Não podia entrar, só o sacerdote, e detalhe, o sacerdote também tinha que entrar sem pecado, sem erro, sem falha. Tinha que apresentar também o seu sacrifício de animal, o dele, da família dele, e entrar lá dentro. Ainda entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se ele fosse fumegado lá dentro, tinha como puxar. Então, versículo 8, querendo dar a entender ao Espírito Santo que o caminho do santo lugar não se manifestou. Quem era o caminho do santo lugar? Jesus. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Quem é o primeiro tabernáculo? A lei, os mandamentos, os sacrifícios de animais, que era o caminho antigo para tentar levar o homem a Deus através de um outro homem, que era o sacerdote, que pegava o sacrifício do povo, a morte dos animais, que era o dia da expiação, entregava na mão do sacerdote, o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos para apresentar a Deus. Isso uma vez por ano. Uma vez por ano. Hoje nós temos sacrifício no sistema religioso todos os meses, sem contar a famosa fogueira santa final de ano,
que é o dia da expiação. É o dia da expiação que eu digo, que eles ficam espiando quanto que você vai receber, espiando quanto você tem, qual é a conta bancária, quem já arrumou emprego, quem não arrumou, para poder fazer o quê? Saqueá-lo. Saqueá-lo. Dia da expiação, ficam espiando você. Espiando, como é que dá o nome? Tipo espião, né? Espionando você. A verdade é essa. Amém? Irmão, o senhor fala assim na maior naturalidade, mas é a realidade. Se eu me faço inimigo, se eu te faço inimigo por falar a verdade, irmão, me perdoa, mas é a verdade. É melhor você ser meu inimigo eu falando a verdade para você do que eu ser teu amigo falso batendo nas tuas costas e a qualquer momento enfiar uma faca no peito. É melhor eu ser verdadeiro para você. Tu é meu inimigo, virei teu inimigo, mas eu falei a verdade para você. E eu estou cheio de inimigo porque falei a verdade. Estão chegando um por um agora, porque estão batendo com a cara no muro, e estão voltando e dizendo assim, irmão, bem que o senhor falou, bem que o senhor falou. Não, não é bem que eu falei, bem que a palavra falou e você entendeu. Bem que a palavra falou e você entendeu. Amém? Graças a Deus. Então, enquanto o primeiro tabernáculo estiver de pé, a lei de Moisés estiver de pé, os sacrifícios estiver de pé na vida do sistema religioso, dos nossos irmãos que estão aí fora, sabe o que vai acontecer? Vão continuar ainda debaixo do sacrifício. Jesus ainda não se manifestou, o véu ainda não rasgou, não abriu, continua fechado. Está cheio de sacerdote aí levando o teu pecado a apresentar na presença de Deus. Irmão, acabou. Não tem mais sacerdote para levar o teu sacrifício na presença de Deus nenhum. Isso é balé, isso é mentira. Não tem. Não tem, porque o sacerdote que levou o nosso pecado foi Jesus lá na cruz. Quando ele morreu, o véu se rasgou, abrindo acesso para você entrar no santo lugar. Esse é o caminho. Esse é o caminho, mas vai ver que o sistema explica isso para você. Não explica, sabe por quê? Quem não explica? Sabe por que quem não explica? Porque ele está te espiando. Ele está te espiando, irmão. Ele está te espiando. Infelizmente a verdade é essa. Ele não vai te falar a verdade, ele vai continuar te pregando essa mentirinha para você continuar depositando lá no cofrinho da sorte. No cofrinho da sorte, na poupancinha. Filho. Estou falando a verdade. Então, quer dizer, dando a entender ao Espírito Santo que o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Aí fora o primeiro tabernáculo está erguido ainda. Jesus ainda não derrubou esse primeiro tabernáculo. Quer dizer, para nós na graça hoje, nós temos Jesus como entendimento verdadeiro de um verdadeiro caminho. Mas para ele não, o caminho está sendo o monte, o caminho está sendo a vigília, o caminho está sendo o dízimo, o caminho está sendo a ceia, o caminho está sendo o batismo, o caminho está sendo a subida ao monte, o caminho está sendo fogueira santa, o caminho está sendo sacrifício. Ou seja, o sacrifício de Cristo não foi suficiente, tem que emendar. Tem que botar mais um pouquinho porque foi pouco. Tem que completar. Não, irmão, para nós o sacrifício de Cristo foi suficiente. Ele foi o caminho, ele não é o caminho, ele foi o caminho. Ele foi o caminho para tudo. Foi ele que nos tirou, nos arrancou lá da escuridão, das trevas, arrancou das obras da lei, arrancou debaixo de Moisés, do cajado brabo dele. Nos tirou do desconhecimento, nos tirou debaixo da ira, porque todos estavam debaixo da ira por causa do pecado de Adão. Ele tirou, ele nos limpou, nos purificou, nos colocou aonde? No trono dele, diante dele. Hoje nós estamos no descanso. E hoje a gente vê nossos irmãos correndo de um lado para o outro, como se fossem cabritinhos desesperados. Porque a salvação, porque Jesus vai voltar, porque ele está vindo, viu no céu a mão de um anjo, viu não sei aonde o pé de um carneiro, viu não sei o que uma criança de barba, viu não sei... Então estão desesperados porque eles não têm certeza da salvação deles, não têm certeza de onde eles estão, não sabem nem quais são as suas identidades, não sabem, estão perdidos. Mas hoje eu vim aqui para desvendar isso aí, trazer a verdade para você. Hebreus 29 e 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, o derramamento de sangue para poder remir os pecados do povo no passado era a morte de um animal. O pecado de Adão trouxe uma consequência dramática.
O pecado de Adão trouxe uma consequência dramática para nós. Deus falou com ele, cabeçudo, não mexe aí. O cabeçudo foi lá e mexeu. Isso aí teve o quê? Uma consequência grave. Então, isso passou a todos os homens, como diz lá em Romanos 5,12, 5,14, passou a todos os homens. Por causa de um, todos se tornaram ignorantes, pecadores, fracos, pobres, sem entendimento, sem nada. Por causa disso. Então Jesus vem como caminho para nos purificar. Só que antes dele vir, existia aí essas consequências aí, matar um animal, fazer não sei o que, circuncidar, que hoje eles usam como batismo nas águas. No passado era a circuncisão, onde pegava o prepúcio, a pele do prepúcio do membro masculino, cortava, derramava o sangue, aquela criança ser de Deus. Então era um derramamento de sangue. Depois passou a ser o batismo nas águas, que Cristo fez o quê? Lá na cruz ele cumpriu todas as coisas. Lá na cruz ele cumpriu. Colossenses 2, se eu não me engano, fala que ele nos circuncidou no sangue dele. Se ele nos circuncidou no sangue dele, também nos batizou no sangue dele. Então esse era o caminho para se livrar de toda a artimanha da lei, de tudo que acontecia, da escuridão das trevas, do império das trevas, que era a lei de Moisés. Tudo ali foi tirado através desse glorioso caminho. O título dessa mensagem hoje é O Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos deixar esse jargão, mas vamos entender o jargão, o que esse jargão quer dizer, que virou um jargão na boca do sistema religioso, mas ninguém sabe por que o caminho, por que a verdade, por que a vida. Ah, irmão, para você ir a Deus, você tem que aceitar Jesus. Não, foi Ele que nos aceitou. Porque se nós formos olhar nesse ponto de vista, para chegar a Deus tem que aceitar Jesus, o sistema religioso ainda não aceitou, porque continua fazendo as obras que ele já destruiu. Continuam fazendo as obras que ele já fez. Como se o que ele fez foi imperfeito. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Qual é o significado da palavra remissão, irmão? Eu vou explicar para que você entenda. Existe a remissão com C cedilha. Remissão com C cedilha é a ação de quitar ou resgatar algo que geralmente envolve um esforço ou um pagamento. Como assim, irmão? Por exemplo, você tem uma dívida comigo, mas você não pode me pagar. Então você vai fazendo um servicinho para mim, um servicinho daqui e dali, e vai diminuindo a sua dívida. Isso é remissão com C cedilha. Aqui nós estamos falando agora da remissão com 2 S. Então a remissão com 2 S significa o ato de perdoar, liberar, salvar, sem a necessidade ou esforço ou pagamento. E Cristo fez isso para nós gratuitamente. Então, sem derramamento de sangue não há remissão. Lá no sistema religioso antigo, se não derramasse o sangue, não receberia o pecado que era levado, o sacrifício, pelo sacerdote ao Santo dos Santos. Um local onde a gente entregava o nosso sacrifício. O povo, entregava o sacrifício na mão do sacerdote e ele levaria a presença de Deus, como o sistema religioso fazem hoje, judaizando a igreja. Então, quer dizer, a remissão dos pecados era assim, matava aquele bicho, aquele animal, apresentava a Deus e você estava perdoado por 12 meses, porque era uma vez por ano. Então, juntando aqui com cedilha ou sem cedilha, você está quitado, você não deve nada, você não tem que pagar nada, porque Jesus, se for com cedilha, tá? Se a remissão aí fora entender com C cedilha, ainda que for com C cedilha, que eu tenho que fazer alguma coisa para pagar pelo meu pecado, Jesus morreu no meu lugar. Quer dizer, não é que ele morreu no meu lugar, eu fui beneficiado pela morte, porque ele morreu pelo povo judeu, que era o povo dele de fato e de verdade. Mas eu, como gentio nos dias de hoje, fui beneficiado com esse feito. Fui beneficiado com esse feito. Então, resumindo, ele morreu em meu lugar. Amém? Alguns aí na internet vai ver, não tem problema que eles falem alguma coisa, pode opinar também que é bom. Não vou mais me opor nem me estressar com ninguém. Não vou. Quer falar, fala. Não quer falar, não fala. Amém?
Mas é isso aí. Então, juntando de um lado para o outro, com C cedilha ou com 2 S, ele nos perdoou, ele nos salvou, ele nos libertou, ele pagou o preço, então está pago, irmão. Isso significa remissão. Qual o sangue que foi derramado? O sangue dele, em favor de muitos, em favor da humanidade, em favor do seu povo. Ele fez isso, ele limpou, ele resgatou, ele salvou, ele abençoou. Não foi eu que fiz, foi ele quem fez. Foi ele que tomou a frente, foi ele que tomou a direção. Se havia uma condenação em nós, se havia algo que nós tínhamos que pagar, ele se fez pecador, ele se fez condenado, ele pagou todo o preço. Agora não, os irmãos estão aí pagando de mês a mês, campanha do tal, campanha disso, campanha daquilo outro, fogueira santa de Israel, fogueira não sei da onde, e taca fogo daqui, taca fogo dali, e só quem sai queimado é o povo. Quer dizer, estão tentando pagar pelo que Cristo já pagou, desfazendo a obra redentora da cruz. Que vergonha, coisa feia. Amém? Então, quer dizer, o que eram todas as coisas? Quando ele fala lá em cima, ele diz assim, ó, Hebreus 9:22, com efeito quase todas as coisas. Então todas as coisas eram o quê? Eram os sacrifícios, eram as mortes de animais. Isso era todas as coisas que eram derramadas com sangue, né? Hebreus 9:23 continua, diz assim, era necessário, portanto, que a figura das coisas, que coisa? Circuncisão, batismo, morte de animal, né? Os coitadinhos que eram mortos para poder nos purificar do pecado, enquanto Jesus não vinha. Porque isso aí era uma profecia anunciada para a vinda de Jesus morrer como último cordeiro sacrificial para limpar o pecado do povo e não mais precisar de sacerdote, que hoje está lotado de sacerdote aí, tentando nos conduzir a Cristo. Tem que conduzir ao conhecimento e não no aproveitamento, conduzir a Cristo. Cristo foi o Senhor nos conduzir a Deus. Mas Cristo já nos conduziu a Deus. Quando ele diz, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. É ele. Porque os sacrifícios de animais não podia fazer isso, porque todo ano tinha que repetir. Todo ano tinha que repetir. Jesus vem de uma vez por toda. Hebreus 9:14, ou 10:14, se não me engano, que diz que ele, com uma única oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Esse é o caminho. Mas vamos lá que ainda tem mais caminho. Hebreus 9:23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Sabe por quê? Porque os sacrifícios do passado, que eram ineficazes, não podia salvar, não podia libertar, não podia ajudar ninguém, porque chegava no outro ano, tinha que fazer tudo de novo. Então era necessário que as figuras, era uma figura das coisas que se acha no céu. Era uma figura. Não era algo real, não era algo que era para sempre, não era algo que era perfeito, era algo imperfeito. Não era uma mentira. Não era uma mentira, mas para a época e para o povo e para o tempo se tornou verdadeiro. Mas em Cristo ele ia aperfeiçoar todas as coisas. E quando ele viesse aperfeiçoar todas as coisas, o que era em parte ia deixar de ser. Só que o sistema religioso não entende isso, continua ainda guardando coisa velha. Eu guardo coisa velha, mas em relação à graça de Deus, não, filho. Em relação à graça de Deus, não. Eu sou um famoso guardador de coisinha velha. É um parafuso, é um prego, é um registro. E volta e meia eu estou precisando. Mas no sentido espiritual, eu não tenho que ficar guardando coisa velha. Eu tenho que viver a graça de Deus, que é o novo e vivo caminho. Graças a Deus, que maravilha. Então, era necessário fazer essas coisas, né? A circuncisão, né? Cristo foi lá na cruz e fez de novo. O batismo na água, Cristo foi lá e fez.
Então era necessário fazer isso porque estava dentro de um tempo de lei, estava debaixo de um regime, debaixo de um mandamento, então era necessário. Hoje não, filho. Hoje não. Os judeus continuam fazendo porque eles não aceitaram Jesus mesmo. Estão aguardando ainda Jesus, mas o sistema religioso parece que também está aguardando Jesus junto com os judeus. Porque estão fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Uma vez que Jesus tirou, Jesus veio e limpou, Jesus veio e purificou, Jesus veio e salvou. Então quem aceitou Jesus não vive mais as práticas dos judeus, não vive mais as práticas da lei. É para viver as práticas da graça. Que maravilha! Amém? Graças a Deus. Mateus 27:50. E Jesus chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Isso foi quando o sacerdote, com o sacrifício do povo, entrava dentro do santo lugar, do santuário. Eles entravam para prestar o serviço sagrado, limpar, fazer a limpeza e tal. Mas no segundo, que eram 2 templos, na verdade eram 3, mas no segundo templo, como é mais conhecido, que era o Santíssimo Lugar, só entrava o sacerdote com o sacrifício do povo. É só ele que entrava. Então, quando Jesus foi morto na cruz, ele veio, e quando ele foi morto na cruz, diz que ele em alta voz, clamando em alta voz, ele rendeu o Espírito, entregou o Espírito. Aí no momento que ele morre na cruz, versículo 50 de Mateus 27, Mateus 27, 51, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Ou seja, agora não precisamos mais de sacerdotes sacrificiais. Não precisamos mais de sacrifício, não precisamos mais de sacerdote, não precisamos de mais nada. Por quê? A gente entregava na mão dele para ele levar lá e apresentar a Deus. Jesus foi e fez o quê? Lá na cruz, como o único e suficiente sacerdote, abriu as portas. Diz que o véu se abriu de alto a baixo, dando o quê? Livre acesso agora à presença de Deus. Não é mais o pastor José, não é o pastor Romildo, não é o pastor Suete, não é mais o pastor Geraldo, não é o pastor Neilton, não é mais ninguém agora que te conduz à salvação. Foi Jesus que nos conduziu. Foi Jesus. O meu sacrifício estava nas costas dele. O sacrifício do povo judeu estava nas costas dele. E ele levou onde? Ele levou lá na cruz. Quando ele levou lá na cruz, o santuário terreno rasgou-se de alto a baixo, dizendo assim, agora não tem mais impedimento. Eu acredito que nessa hora os sacerdotes devem ter tudo corrido para o templo, os desesperados que ia ficar sem praia de Búzio, que ia ficar sem praia de Cabo Frio, ia ficar sem as viagens famosas, ia ficar sem os aviões, sem as piscinas. Deve ter tudo corrido para o templo para ver o que aconteceu e tentar fechar de novo ali o templo. Não pode, que negócio é esse? Está amarrado, irmão. Deve ter corrido todo mundo. Não, a gente vai ficar sem Búzios, sem Rio das Ostras, sem nossa passagem para os Estados Unidos. Não. O povo vai descobrir a verdade, irmão. Vai lá, puxa de lá que eu puxo de cá. Vamos tentar fechar. E Jesus falou, não. A passagem agora é livre. A passagem agora é livre. Eles vão entrar na minha presença direto, por mim. Sai daqui. Sai todo mundo, mete o pé. Seus sacerdotes, seus cabeçudos de uma figa, sai, agora está tudo aberto. O caminho da verdade foi aberto, irmão. Pronto, é a graça de Deus. Com sabedoria, com entendimento, com conhecimento. É isso aí. Não sou eu que estou te ensinando não, tá? Isso está escrito. Eu não quero ser como muitos que estão aí dizendo que eu estou te ensinando. Não, eu não estou te ensinando, não. Eu estou lendo e você está aprendendo. Graças a Deus. Que maravilha! Santo! Oh, glória! Que maravilha! O véu se rasgou do alto a baixo, dando acesso livre à presença de Deus. Quem foi o caminho? Jesus. Mas eles explicam isso? Não. Ele não pode não explicar isso, porque se explicar isso, é como se estivesse tentando fechar o véu de novo. Entendeu?
Eles tentam fechar o véu de qualquer jeito para não deixar o povo ter entendimento, conhecimento. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmão, agora nós temos que ter isso. Agora nós que temos conhecimento da graça de Deus, e quem está entendendo através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, né? Quem está entendendo, Hebreus 10, 19 diz, temos que ter o quê? Pois intrepidez, irmão, para entrar no Santo dos Santos. Agora sim, nós temos que ter essa intrepidez no entendimento, na mente, na consciência, para assumir, entrar com intrepidez no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Não vai consagrar não, pelo véu, isto é, a sua carne. Amém? Aquele pano lá que estava lá, prendendo, impedindo que o povo entrasse, só o sacerdote entrava, se rasgou, tirou o sacerdote dali. Era o próprio Deus, filho. Era o próprio Deus, usando uma carne lá na cruz chamada Jesus, para poder nos dar acesso livre à presença dele. Esse é o caminho. Graças a Deus. Efésios 2, 18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora nós temos acesso ao Pai por um Espírito, pelo entendimento, pelo conhecimento. Porque por ele, ou pela carne dele, ambos, quando ele fala ambos aqui, ele está falando de judeu e de gentios, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Que maravilha! Aqui nós falamos do caminho, encerramos a parte do caminho. Vamos falar da verdade? Eu sou o caminho, falei do caminho. Agora nós vamos falar da verdade. Por que que Jesus é a verdade? Por que, irmão, que Jesus é verdade? Vamos lá. João 1,17. Porque a lei, o antigo caminho de sacrifício, de pecado de Adão nas costas, de ira sobre nós e o povo judeu por causa de Adão, né? Por causa do cabecinha de prego lá. Não fala assim, irmão. Adão é nosso irmão. Mas é um cabeçudo. Então diz assim, ó, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei foi o primeiro caminho. O caminho que nos levava à presença de Deus momentaneamente, parcialmente, através de um bicho morto. O sacerdote chegava lá e apresentava, está aqui, ó, o sacrifício do Jorge, o sacrifício da Neuza, o sacrifício do Neilton, o sacrifício do Cristiano. Está aqui, Senhor. E Deus, tá bom, vai lá, fala com eles que está limpo. Só ano que vem agora eles preparar uma outra oferta para mim aí, valeu? Deus já estava de saco cheio. Deus já estava com a paciência esgotada. Vendo um montão de sacerdotes se aproveitando do povo, como hoje. Ah, tu não gostou do que eu falei? É a verdade, filho. É a verdade. Irmã Esther, estou gostando muito da sua explicação. O irmão está falando coisa que eu não sabia. Maravilha, glória a Deus. Que maravilha, amém? Nossa irmã já tem bastante tempo, né? Junto com a gente aí na internet, no conhecimento da graça. Mas a graça é assim, a cada dia vai se renovando e coisas vai surgindo e a gente vai aprendendo e a gente vai falando. Amém? É verdade. Eu recebo esta palavra, minha irmã. Graça e paz. Tenho certeza que esta palavra é vida na vida de todos aqueles que nos ouvirem. Graça e paz. Amém? Então a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e o quê? A verdade. Ué, pastor, então a lei era uma mentira? Não, a lei não era uma mentira. A lei era uma realidade para aquele tempo. A lei era uma realidade para os judeus. A lei não era uma realidade para os gentios, embora eles viviam debaixo dela, não com obrigação, né? Mas a lei nunca foi para os gentios. A lei sempre foi para os judeus. Gentios atrevidos que queriam participar das coisas dos judeus se convertiam ao judaísmo, circuncidava. Mas o gentio não tinha obrigação de cumprir lei. Mas mesmo assim estava dentro de um regime que o impedia de participar das coisas dos judeus.
Então, vivia também ali debaixo daquelas condições, infelizmente, estava junto. Então, a lei, o primeiro mandamento, o primeiro caminho, foi dado por intermédio de Moisés. Então não era algo real, era algo que te levava a uma paz momentânea, a uma presença de Deus momentânea, não era uma coisa fixa. Mas quando ele diz a graça e a verdade, por quê? Porque a partir do momento que Jesus vem e traz a verdade, não vai haver mais aquele negócio de leve e traz, uma vez por ano, vai ali, vem aqui, todo mês e tal. Existe sim, no meio do sistema religioso aí, ó, onde o povo ainda não abriu os olhos e continua sendo jogado para um lado para o outro como vento de doutrina. Todo final de ano tem que fazer alguma coisa, como se fosse judeu. Infelizmente, mas já acabou isso, não tem mais. Então, aquilo que era uma vez por ano que os judeus faziam, apresentar seu sacrifício, acabou. Não tem que apresentar mais nada, porque Jesus fez isso uma vez para sempre. Hebreus 9,14, se não for 9,14 é 10,14, que diz que uma única oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. E essa é a verdade. A verdade veio com Jesus Cristo. Hoje nós estamos no ministério da verdade. Acabou o ministério. Para nós hoje, o ministério da lei é uma mentira. Mas naquele tempo era a verdade deles. Para nós hoje, que temos o entendimento da graça de Deus e que não vamos viver mais na lei de Moisés, se tornou uma mentira. Então hoje nós estamos no ministério da graça e da verdade. A graça e a verdade. O sistema religioso ainda não teve esse conhecimento. E ficam lá ainda bajulando Moisés, vivendo debaixo dos mandamentos de homem. Hoje não, para quem tem esse conhecimento, é para sair daí e viver a graça de Deus. A graça e a verdade. Amém? Então, a graça hoje ela é a verdade. Por isso que diz, eu sou o caminho, a verdade, o caminho e a graça. Antes era Moisés a verdade e a lei. Agora é Jesus, a graça e a verdade. Então, como eu não estou mais debaixo da lei, porque Cristo me resgatou de lá, Ele me remiu, Ele me salvou, me tirou desse antro de perdição, me tirou debaixo do ato sacrificial animal e me colocou debaixo do sacrifício dele. É isso que nós temos que entender. Essa é a verdade de hoje. Amém? Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouro, não a imagem real das coisas. Então, a lei era uma sombra do que viria. Quando Jesus veio, acabou. Era uma sombra, tudo era uma sombra. É igual um rascunho. Você pega uma folha de papel, escreve a planta da sua casa e tudo que você quer. Quarto aqui, sala ali, cozinha aqui, cima ali. Quando você traz a existência daquilo que você tem na planta, você pega a planta e joga fora, acabou. Você começa a viver a realidade. A verdade é a casa de pé. Mentira é a planta, ainda que serve como modelo. Mas era um modelo para um tempo passado, que hoje deixou de ser. Amém? Graças a Deus. Então nós falamos do caminho, falamos da verdade e vamos encerrar com a vida. Amém? Encerrar com a vida? Não. Encerrar com a vida não. Ainda tem o ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Ninguém pode vir ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir ao Pai, né? Se não for por mim. A gente fala isso domingo que vem. Eu vou falar da vida, para a gente não ultrapassar os nossos horários. Amém? Então diz assim, ó, vida. Vamos falar da vida, o caminho, a verdade, agora a vida. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos aonde? Nos vossos delitos e pecados. Veja que Paulo em tudo fala nos vossos, nos nossos, porque ele está incluindo judeu e gentio. Ele está incluindo judeu e gentio. Ele não está botando só judeu, ele não está falando só com judeu. Ele está pregando para judeu e gentio, está ensinando a fé, a maneira de viver, a vida com Deus. Ele está ensinando. Aí vem os cabeçudinhos da vida aí querer confrontar, não sei o quê. Deixa eles confrontar, não vou falar mais nada não. Amém? Vale o que está escrito. Efésios, repetindo, 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 2. Nos quais pecado que? Andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Que mundo? Daquele mundo. Deste mundo que Paulo está falando, era aquele mundo debaixo da lei.
Deste mundo. Aí os irmãos de hoje dizem, está vendo, irmão? Deste mundo, 2025. Nhen. Deste mundo, aquele mundo que eles estavam vivendo, debaixo do ministério da lei, porque abrangia o mundo inteiro, alcançava o mundo inteiro. A lei de Moisés era a lei mais famosa, mais falada, mais incrementada naquele tempo. Tinha as outras leis, mas não era tanto assim, né? Então ele diz assim, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem era a potestade do ar na época? Era o anúncio da graça de Deus, se não circuncidar, segundo o conselho de Moisés, não podeis ser salvo. Já viu a nova, irmão? Sabe, tem um rapaz aí que matava cristão e agora diz que é crente. Ah, o nome dele é Paulo, veio lá de Tarso, sabe quem é ele? Ah, é um cabeçudinho que tem aí. Essa era a potestade do ar que estava tomando conta ali. Existe outra potestade do ar, amém? Não vou aplicar essa como verdadeira, não. Mas tem outra potestade do ar aí. Mas essa é uma delas. Era o anúncio que estava ali. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que habita nos filhos da desobediência? A desobediência de quê? De praticar a graça de Deus como verdade. Aí continua hoje. Tem que subir o monte para falar com Deus, porque Deus está lá. Tem que comer o pão e o vinho, porque o pão e o vinho vai ter Deus dentro da pessoa. Tem que dizimar, senão o capiroto, o gafanhoto, o bicho não sei de onde vai vir, vai acabar com a tua vida. Tem que fazer a vigília, porque você tem que vigiar, porque de madrugada a fila é menor. Tem que fazer um montão de coisa. Essa era a potestade do ar que estava no momento ali operando, né? E que agora atua nos filhos da desobediência. Infelizmente, quem ainda não aceitou Jesus na graça de Deus para viver as maravilhas da graça de Deus e abandonar Moisés, está na desobediência, são filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência, estávamos debaixo desta lei, debaixo do mandamento de Adão, debaixo ali do sacrifício, do pecado de Adão. A morte estava em nossas vidas. Jesus veio fazer o quê? Limpar isso tudo, arrancar isso tudo. Aí sim ele veio e nos salvou dessa situação. Quando diz que ele nos transportou do império das trevas, nos libertou do império das trevas, é isso que ele está falando, libertou do império da lei, que era trevas em nossa vida. A religião, como diz nosso irmão Neilton, não tem certeza de nada. É verdade. Que maravilha esse entendimento. Amém? Efésios 2:3, entre os quais também todos nós, olha Paulo dizendo, falando todos nós, ele está incluindo judeu e gentio, todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, porque era muito bom botar uma musicazinha lenta para chorar na presença de Deus, e chorava, vem Espírito Santo, chorava, né? Segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, que ira? A ira de Deus que estava sobre a lei de Moisés por causa do pecado de Adão. Quando ele vem em juízo sobre as nuvens, que nós vamos falar mais adiante, quando ele vem em juízo às nuvens, ele vem para apagar isso. O Filho do Homem, que diz que todo olho verá que vem nas nuvens, não é nuvem de fumaça não, gente. Nuvem era uma forma de juízo. Então, quer dizer, nós estamos debaixo dessa ira, sofrendo debaixo dessa ira. Essa era a ira que estava lá. Então Deus ele nos livrou, nos libertou, nos resgatou, nos remiu desta ira e nos colocou no descanso eterno. Amém? Graças a Deus. Então, o versículo 3, entre os quais também nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nosso delito, nos deu o quê? Vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está aí a explicação do caminho, a explicação da verdade, a explicação da vida. Estávamos mortos debaixo de um regime mosaico, debaixo de um regime de lei. Ele nos resgatou e nos deu vida, ou seja, nos ressuscitou daquela morte que nós estávamos vivendo. Hoje nós estamos aí dentro da verdade. Hoje você aprendeu por que o caminho, por que a verdade, por que a vida. Domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir, vamos estar falando sobre ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É forte, hein?
Até domingo, se o Senhor assim nos permitir. Graça e paz. Melhor domingo ao nosso irmão Neilton, a nossa irmã Esther, a minha irmã Carme, a minha esposa Neuza Viana Agape, né? E os demais que ainda não assistiram, que vão assistir. E se porventura eu deixei de falar o nome de alguém, né? Vamos junto, vamos nessa graça, vamos fazer crescer, vamos avançar. Se falei alguma coisa que saiu fora do contexto, quem quiser se manifestar e me dar uma orientação, eu lhe agradeço. Querem fazer a sua crítica, fique à vontade. Querem fazer o seu elogio, fique à vontade também. Eu declaro a você o melhor domingo, a melhor tarde e uma ótima semana. Santo! Que maravilha! Tamo junto. Graça e paz. Que maravilha! Santo!